A paz de nosso Senhor Jesus Cristo e de Deus nosso Pai esteja nos vossos corações. Mais uma vez estamos aqui no canal para gravarmos mais um vídeo para o canal e tirarmos dúvidas de interpretação errada nas Escrituras Sagradas. Vale ressaltar que o nosso compromisso aqui é trazer uma abordagem genuína, coerente com as Escrituras Sagradas. Nosso propósito é de levar, expandir o conhecimento de Deus a todos aqueles que não compreenderam, ler a Escritura e muitas vezes não entendem os textos que leem escrito. Então, o nosso assunto de hoje é o seguinte: é sobre dois textos bíblicos que são textos que parecem que contradizem, mas quando lemos de uma maneira mais detalhada, minuciosamente, nós vemos que não tem nenhuma contradição. Os textos, eles se harmonizam muito bem. Dos textos o primeiro texto é em Coríntios, 2 Coríntios, capítulo 4, do verso 7, e 2 Timóteo, capítulo 2, do verso 20 ao 21. No primeiro texto, irmãos, que vamos ler aqui, 2 Coríntios, capítulo 4, verso 7. Diz assim: temos, porém, este tesouros em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Então, o tema deste vídeo é o seguinte: somos vasos de barro ou vasos de ouro? Aqui eu li o primeiro texto do vaso de barro. Agora vamos ler o segundo texto, que fala do vaso de ouro. 2 Timóteo, capítulo 2, do verso 20 ao 21. Diz assim: ora, numa grande casa não há somente utensílios de barro e de prata, há também de madeira, de barro, alguns para honra, outros, porém, para desonra. Assim, pois, se alguém a si mesmo se purificar destas coisas, será utensílio para honra, santificado, útil ao possuidor, estando preparado para toda a boa obra. Agora, como entender esses dois textos? Parece que diverge, mas quando lemos com a lente de uma interpretação genuína das Escrituras Sagradas, vemos que não há nenhuma contradição. Esses dois textos foi escrito pelo apóstolo Paulo. Agora vamos interpretar agora o primeiro texto, que é
2 Coríntios 4, versículo 7. No capítulo 4, do verso 2, o apóstolo Paulo fala assim: pelo contrário, rejeitamos as coisas que por vergonha se ocultam, não andando com astúcia e não adulterando a palavra de Deus. Antes nos recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus pela manifestação da verdade. Então aqui nós vemos no contexto dos falsos apóstolos, dos falsos mestres, que queria aparecer como apóstolo de Cristo, mas eram homens que andavam com astúcia, adulterando a palavra de Deus, ocultando as coisas que por vergonha se ocultam. Então eles eram falsificadores da palavra de Deus e apareciam como vasos nobres, de excelência, de ouro, mas não estavam pregando no verdadeiro evangelho. Então Paulo usa esta figura de linguagem do vaso, falando: temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Então eles mostravam alguma manifestação de poder, os falsos mestres, mas que não vinha de Deus, vinha deles. Então ele mostra aqui o retrato da essência humana, da nossa humanidade. Somos retratados como vaso de barro, somos frágeis, corremos o perigo de errarmos, de pecar, de transgredir. E aqui Paulo aborda a nossa fragilidade. Em tudo somos atribulados, mas não desanimados, angustiados, atribulados, mas não abatidos. Então ele mostra toda a característica da nossa fragilidade. Mas o que muda tudo não é o vaso. O que faz o vaso sobreviver, vencer, não é o vaso, é o tesouro. É o tesouro que embeleza o vaso. É o tesouro que faz o vaso passar por circunstâncias adversas, faz para passar por tribulação, a guerra, tem hora que vai desmoronar tudo, mas tem a fortaleza do tesouro. O tesouro, a riqueza está no tesouro. Você já pensou, os grandes bancos, quando eles vão guardar suas riquezas, seus tesouros, eles colocam dentro de cofre de aço, com segredo, quer dizer, uma estrutura extremamente forte, resistente, para ninguém roubar o tesouro. Agora, Deus é diferente, irmão. Ele guarda o tesouro dele, que é o Evangelho, que é Cristo, dentro de um vaso de barro, frágil,
que corre perigo, cheio de fragilidade, mas ele guarda o seu tesouro dentro deste vaso de barro. Por isso que Adão foi feito do barro. É uma figura da nossa fragilidade, da nossa imperfeição, da nossa debilidade. Então isso daqui é um retrato, é um questionamento que ele estava fazendo com aqueles que diziam-se apóstolos, que aparentavam ser vaso de ouro, mas a excelência daquele poder que tinha vinha deles, não vinha de Deus. E aí o apóstolo Paulo mostra, embora sejamos arrodeados de tanta imperfeição, mas carregamos dentro de nós um tesouro que traz para nós a excelência da manifestação do poder de Deus. Este é o primeiro aspecto, porque somos vasos de barro. É a nossa essência. Agora vamos a um outro contexto, aqui em Timóteo, que Paulo, é o mesmo apóstolo Paulo, ele faz alusão a uma casa. Dentro de uma casa tem vaso de ouro, vaso de prata, vaso de pau e vaso de barro. Uns para honra, outros para desonra. Aqui ele já muda o contexto. Ali Paulo, em Coríntio, ele trata da essência do vaso. Aqui é um contexto diferente. Aqui ele vai falar da qualidade que o vaso carrega. Então, o vaso de ouro aqui está a figura de quê? Da qualidade de um vaso de honra. Aqui, o vaso de pau, de madeira, são aqueles vasos de desonra. Igual temos na nossa casa, tem aqueles vasos mais belos, se coloca numa mesa, né? Um vaso, compra um vaso aí de um material nobre, se coloca ali no lugar de destaque, na mesa, para todo ver. Já tem aqueles outros vasos que se colocam no banheiro, né? Para colocar o lixo dentro dele, né? O lixo dentro deles, querendo, é uma figura do vaso de desonra, que não transmite nenhuma qualificação. Assim, aqui também, Paulo está ilustrando as duas coisas que um vaso de Deus tem que ter. O vaso de Deus tem que ter. A primeira é uma característica positiva. A segunda é uma característica negativa. A positiva é o vaso de honra. A negativa é o vaso de desonra. Agora, o que estava acontecendo lá e aqui neste capítulo, que Paulo faz a ilustração desta casa? Porque tinha Himeneu e Fileto que se tinham desviado da verdade, tinham apostatado na fé, falando que a ressurreição era já feita. E Paulo ilustra esta parte, que na casa de Deus, na igreja de Deus, não existe só os vasos de honra, tem os vasos de desonra. Então, para mostrar para ele que Himeneu e Fileto
era um daqueles vasos de madeira e de barro, vasos de desonra, que tinha desonrado a Cristo, que tinha rompido a comunhão com a igreja de Cristo e tinha ido para os caminhos tortuosos. Então Paulo usa esta figura para mostrar por que eles foram tomar outro caminho, porque era vaso de honra. Então o assunto aqui, que vem desde o capítulo 2, desde o capítulo 1, Paulo está tratando sobre Emineu e Fileto, os que se desviaram. Então, irmão, os dois textos estão coerentes com a Escritura. 2 Coríntios, capítulo 4, verso 7, o vaso de barro está falando da nossa essência, da nossa humanidade. Vaso de barro. Em Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 2, do verso 20 ao 21, aí já muda, está falando da qualidade dos vasos de honra, das qualidades que eles carregam dentro dele. Então, somos ilustrados como vaso de ouro. Creio que ficou bem explicado. Comparto nossos vídeos, faço chegar a muitos irmãos, irmãs, e também aqueles descrentes também, porque o nosso propósito aqui é pregarmos o Evangelho genuíno e expor as Escrituras sagradas com uma interpretação coerente com a Escritura Sagrada. Fique com Deus, ósculo santo no vosso coração.